A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." As últimas palavras. Não parece comigo não, mas vamos lá. Minha mãe sempre ficava brava comigo, porque quando chegava perto da ida para os Estados Unidos, eu sempre falava assim: esse vai ser o último café, esse vai ser o último doce. E não, George, ela achava ruim porque parece que está falando que vai morrer. Não. Mas o fato é que últimas palavras são muito importantes. As recomendações finais, eu até tive que mudar aqui, devem ser ouvidas e atendidas, obedecidas, seguidas. Últimas palavras são bem importantes. Amém? Vamos ficar em pé? Deixei um tempo sentado para vocês ficarem em pé para ler comigo. Eu gosto de ouvir a congregação participando da leitura. Eu começo, os irmãos em vermelho ali, e até chegarmos no último versículo. Hebreus 13, 14 a 25. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, hoje ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, e é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Pode mudar ali? Rogo-vos. Rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mas não terminou aí não. Amém é o final da bênção. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos, os irmãos de Timóteo, foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Todos, a graça seja com todos vós. Pastor Eliseu nos dirige em oração. Eu trago até você. Louvamos o teu nome, Pai bendito, pela tua santa palavra. Ministra esta palavra aos nossos corações, pois queremos a cada dia crescer nesta graça. Obrigado pelo grande privilégio nesta noite. Que teu Espírito Santo venha iluminar os nossos olhos para entendermos na íntegra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Podem se assentar. As últimas
palavras. As famosas últimas palavras, né? As últimas palavras devem ser ouvidas e atendidas. Não adianta só ouvir, não. Precisamos atender. Precisamos obedecer. Precisamos seguir estas palavras. E aqui o autor de Hebreus, olha, parece muito com Paulo. A maneira como ele descreve as coisas aqui, ser liberto de prisão, de mencionar também Timóteo. Por isso que creio que muitas pessoas chegam à conclusão que seja Paulo o autor. Mas nós desde o início explicamos que não cremos que é Paulo. Mas tem muitas semelhanças. Mas aqui ele chega no fim e traz para nós uma despedida solene, na qual ele lembra a importância de seguir as exortações. Exortações que ele vem dando por todos esses 13 capítulos. E agora ele chega no seu final. Eu lembro bastante de uma mensagem que eu pregava: ninguém se importa com sua alma. Olhei já para a Lloyd. Se eu começar a contar a ilustração, ela vai lembrar, porque a Lloyd lembra dessas coisas. Os santos do céu se importam, os mortos do inferno se importam. Daí chega as pessoas aqui, os santos na terra se importam. Aí eu dou a ilustração do pai. O pai, já bem velho, estava acamado nos últimos momentos da sua vida. Ele resolve chamar os filhos para dar uma última palavra para os filhos. Aí chega o primeiro, e cada vez invento nomes diferentes. Então, vamos dizer, o primeiro é Marta. Estou tentando pegar nome que não tem aqui, né? Marta. Aí, Marta, eu lembro do dia que você tomou a decisão. Foi numa escola dominical. Você voltou vibrando. Estou tão contente, Marta, que você aceitou a Cristo e vai para o céu. Por isso que, nesses momentos finais, é só uma despedida. Até logo para você. Aí veio o segundo filho, terceiro, quarto e, por fim, o quinto filho. Já aumentei o número de filhos aqui, mas eu não vou contar todos. Está lembrado agora, Lloyd? Quando chegou no último, vamos chamar de Joãozinho, mesmo que tem bastante Joãos aqui. Joãozinho tinha 13 anos de idade, mas Joãozinho era o único entre todos eles que ainda não tinha tomado uma decisão para Cristo. E o pai, naquele leito, conversa com Joãozinho. Fala: Joãozinho, toda a sua vida nós falamos de Cristo para você, filho. Com todo o carinho, ele tratou do Joãozinho e disse: mas teus outros irmãos, eu lembro que tomaram uma decisão, mas eu não lembro de você ter tomado essa decisão. Joãozinho, conhecendo já muito bem o Evangelho, não aguentou. Caiu de joelhos ali mesmo, ao lado da cama, e recebeu Jesus como Salvador. E o pai não precisou dizer tchau. Ele disse até logo, como disse para cada um dos filhos. As últimas palavras são importantes. Quando Cristo estava lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E sempre quando nós chegamos na época da Páscoa, é lembrado as 7 últimas palavras de Jesus. E nós sabemos que Jesus até o fim também evangelizou. Pois o ladrão do lado dele, que aceitou Jesus, ele disse o quê? Certamente hoje estarás comigo no paraíso. Nós chegamos na parte final do livro. Chegamos nestas últimas palavras do escritor de Hebreus. E parece muito como o pai recomendando nós, filhos, leitores do livro de Hebreus. E essas recomendações finais são recomendações dadas para nós, para não só ser ouvidas, mas ser atendidas. Crer e observar.
Quase que nós devíamos ter cantado esse hino, né? Tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Portanto, vamos olhar para as últimas palavras do autor de Hebreus aqui. Começa com as exortações finais, versos 14 a 17. Pode ver que nós vamos cobrir vários versos, já coloquei o esboço todo aí, e eu fico animado quando vejo vocês preenchendo. Está em amarelo, que não está preenchido, para vocês preencherem. As exortações finais. Primeiro, buscar as coisas espirituais. No verso 14, o autor de Hebreus vai dizer: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nesta exortação final ele fala sobre buscando coisas espirituais. Lembramos também como Paulo fala isso em Colossenses 3, porque fosse ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Nestas palavras finais, nessas últimas exortações, ele pede: busque as coisas espirituais. Afinal, ele havia falado bastante sobre isso no capítulo 11, como que temos uma pátria celestial. E nós somos aqui peregrinos e forasteiros indo em direção à nossa pátria, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Busque as coisas espirituais. Mas em seguida ele fala: ofereça sacrifícios espirituais. Não só busque as coisas espirituais, mas no verso 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ofereçam sacrifícios de louvor, sacrifícios espirituais. O nosso grupo de louvor reúne aqui, ora pelo culto. Nós queremos que cada vez aqui possamos estar oferecendo sacrifícios espirituais, louvores que agradam ao Senhor. Nós queremos que o nosso louvor seja como também a nossa oração, que possa subir até o Senhor. Não é o objetivo nosso entreter a nós mesmos. Nós queremos agradar o Senhor. Portanto, quer cantais, quer louvais, quer pregais ou brincais, como eles estão brincando, fazei tudo para a glória do Senhor. Então nós devemos estar oferecendo sacrifícios de louvor ao Senhor, sacrifícios espirituais. E sabemos que esses sacrifícios são diferentes do que os sacrifícios do Velho Testamento. No Velho Testamento, o cordeiro era morto, era sacrifício morto. Nós somos sacrifícios vivos. Romanos 12:1 diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Nosso culto, nosso louvor a Deus, vem através da nossa entrega, da nossa vida a Deus. Oferecer sacrifícios espirituais. Não podemos ser que nem o povo de Israel. Em Jeremias reclama do povo, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta só louvarmos ao Senhor com os nossos lábios, se o nosso coração não está com o Senhor. Nós devemos louvar com os lábios, mas também com o coração. Oferecer sacrifícios espirituais. Mas também nós observamos que é necessário praticar princípios espirituais. E o verso 16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Veja que nós temos responsabilidades de praticarmos o bem. Nós temos responsabilidade de fazermos boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos criados para boas obras. Lembramos lá de Efésios 2, 8 e 9, daí o verso 10, né? Porque pela graça, vamos falar juntos? Sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras para que ninguém se glorie. Mas daí o verso 10, quem souber pode falar junto. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados para praticar boas obras. Nós devemos praticar estas boas obras. E como é importante, como nós temos falado tanto aqui nos nossos estudos em grupos, o amor. O amor está acima de tudo, mas amor em prática. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amor evidenciado na prática. Mas daí chega no verso 17. O verso 17 é o verso-chave desse texto. E tem a ver com a liderança espiritual. Obedecei os vossos guias. Algumas versões dizem, obedecei os vossos pastores, os vossos líderes espirituais. E veja o que diz o verso 17. Obedecei vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, pois isto não aproveita a vós outros. Eu estava ouvindo um estudo sobre evangelismo nessa tarde que eu estou fazendo, e a pessoa estava contando sobre o seu pai, mais idoso. Não é idoso não, 70 anos ainda é novo, mas agora a gente fica pensando que é novo, né? Mas tinha os seus 70 anos, mas ele trabalhava 3 serviços e chegava na igreja cansado. E quando chegava na igreja, não está as pessoas que às vezes eu brinco, que dão umas cochiladas, né? Ele sempre estava ali, parecia que estava prestando atenção e daqui a pouco ele estava em oração. Mas o pior é quando ele puxava, daí a mulher fazia... Eu estou ouvindo tudo. Acordava. Mas o dia que o pastor pregava sobre a importância de submissão, ele ficava acordado. Não perdia uma só palavra que o pastor falava. E chegava na hora de ir embora, que mensagem maravilhosa. Submissão. Meu bem. Mas na hora de estar pronto para dar a vida por mim, você não estava prestando mais atenção. Aí ele já puxou, né, de novo. Mas veja, muitas vezes nós ouvimos o que nós queremos só. Nós temos uma audição seletiva. Nós temos que ouvir, atender e obedecer. Por isso que diz aqui, obedecei os vossos líderes, os vossos guias, sede submissos para com eles. Não é fácil, porque nós sabemos que, olha, é que nem filho, é difícil muitas vezes, pois velam por vossas almas como quem tem de prestar contas. Nós, pastores, vamos prestar contas de vocês, irmãos. Nós velamos por vocês para que vocês possam fazer isso com alegria, não gemendo. Obediência alegre, jubilante, de boa vontade. Como é importante obedecer. Filhos, obedecei vossos pais. Esposas, obedecei vossos maridos. Sede submissos com todo carinho, com todo amor, né? Aí os homens ficam bem acordados, né? Mas maridos estejam prontos a dar a sua vida pela sua esposa. Diz que certa vez, Napoleão Bonaparte, o grande general que queria conquistar o mundo naquele tempo, ele foi atravessar uma propriedade e chegou, tinha um portão fechado. E nele estava um garotinho, pequeno, 6 anos de idade. Ele, junto com os generais, pediram licença. Nós queremos passar aqui essa propriedade porque nós precisamos ir até outra cidade. O menino falou, aqui não pode passar não. Eu sou Napoleão. O senhor quer que eu desobedeça o meu pai?
Meu pai disse que não é para passar ninguém. Napoleão virou para os generais e disse: se eu tivesse 100 generais desse jeito, nós íamos conquistar o mundo. De fato, obediência é obediência completa. Então nós sabemos que obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor quer que nós sejamos obedientes. Obedecei os vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem tem de prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo. Essas são as exortações finais, nos versos 14 a 17, mas não acabou ainda não. Temos pedidos finais, versículos 18 a 24. Orai por nós. Orai por nós. E aqui ele coloca no plural, ele parece como Paulo também, colocando ele e os companheiros, orai por nós. Irmãos, nós precisamos orar pela liderança. Nós estamos estudando um livro sobre liderança com os diáconos e também com os anciãos. E estudando justamente para recordar as qualificações que são pedidas para nós como líderes. E nós precisamos, acima de tudo, da oração. Sabe por que eu coloquei aqui no boletim nossa foto aqui? Para vocês orar por nós. Nós estamos precisando de muita oração. Orar pela nossa família. E toda vez que você vê também eu e a Nícia aqui, o Nilton e a Silvia, no dia que nós pregamos, ore por nós. Aqui os líderes estão pedindo, orai por nós. Orai por nós. Sabemos que oração é a nossa respiração. E nós precisamos, como é ruim ficar com falta de ar, não é? Fisicamente. É terrível. Quantos aqui já ficaram com falta de ar? Quantos aqui ficaram com falta de oração? Olha, só eu que levanto a mão. Eu já fiquei tantas vezes. Faz um mal. Irmãos, nós vamos orar. Orai por nós. O autor está rogando, orai por nós. Pois estamos persuadidos que temos boa consciência, desejando em tudo, em todas as coisas, viver condignamente. Acho tão importante o que que o autor de Hebreus está falando aqui. Está vendo? Até eu caí nesse erro. É tão importante o que ele está falando aqui, porque ele está vendo, orai, porque eu quero ter consciência boa. Irmãos, nós precisamos ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E aqui, como líder, ele está pedindo, orai por mim, orai por nós, para que eu tenha consciência boa, pura em tudo que eu faço, para que eu possa viver de maneira digna do Evangelho. É algo que também nós constantemente temos que lembrar. Nós queremos viver de maneira que honre o Senhor. Viver condignamente é viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Se você estivesse fazendo um último pedido, qual seria seu último pedido? O pastor Denis, que vai estar conosco, ele fez essa pergunta. E todo mundo pensou mais, acho que eu quero que minha família esteja toda com Cristo, com pedidos bons. Mas daí se referiu a um texto importante do Salmo 27. Escuta só o que Davi pediu. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Acho que vocês já conhecem o verso, né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. O que Davi queria? Queria a presença do Senhor. Irmãos, essa é a coisa principal que nós devemos pedir. Eu quero estar na presença do Senhor, eu quero gozar da presença do Senhor. Eu sei que nós vamos ter eternidade gozando da presença do Senhor, mas nós já podemos começar a experimentar isto hoje. Nós já podemos experimentar do gozo, da alegria, da presença do Senhor agora. Não precisa ser só quando nós morremos. Davi pediu que eu queira estar na casa do Senhor, meditar na casa do Senhor, contemplar a beleza do Senhor e o seu santo templo. Então, nesta exortação pessoal, nós vamos
ainda 3 pedidos: orar constantemente, andar condignamente, mas também ele diz para libertar rapidamente. Libertar rapidamente. Veja o verso 19: rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído o mais depressa possível. Ele está pedindo para ser liberto o mais rápido possível. E aí continua, agora falando especificamente da bênção. Sabe, eu quase sempre uso uma bênção aqui na igreja. De onde eu retiro a bênção que normalmente, ao findar do culto, eu trago para a igreja? 2 Coríntios 13, 13. O grande amor de Deus, apesar que eu mudo a ordem, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mas veja que esta bênção é muito profunda também. Não tem de maneira destacada a Trindade, como na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, mas é-nos dado pedidos específicos nessa bênção. Observem como que nesta bênção ele começa: ora, o Deus da paz. Ele está falando com o Deus que é o Deus da paz, porque Ele é que nos dá a paz. Ele é que reconcilia o homem com Deus. E somente quando o homem é reconciliado com Deus é que ele tem a paz. Por isso que ele diz, o Deus da paz. Mas aí ele fala sobre Jesus, o Deus da paz, que trouxe ou tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. E aqui ele faz lembrar do fato mais importante do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, é a ressurreição de Cristo. A nossa fé é baseada na ressurreição. Nós sabemos que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens se Cristo não tivesse ressuscitado. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Daí ele declara quem é esse Jesus: o grande pastor das ovelhas. É importante nós notarmos, quando estudamos Salmos, nós falamos sobre a trilogia dos Salmos, os 3 Salmos do pastor, o Salmo 22, 23 e 24. O Salmo 22 é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 23 é o grande pastor que cuida das ovelhas. E o Salmo 24 é o supremo pastor que se manifesta para as ovelhas. E nós observamos então que aqui ele se refere ao Salmo 23. O grande pastor que cuida das ovelhas. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dos mortos a Jesus, nosso grande pastor das ovelhas, aquele que cuida de nós, aquele que é descrito também em João 10, eu sou o bom pastor. Esse é o bom pastor que está cuidando das ovelhas. Mas aí ele faz pedidos específicos. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Aí ele pede, vos aperfeiçoe em todo o bem. Nós somos aperfeiçoados por Jesus. Jesus é perfeito e nós só podemos ser aperfeiçoados na medida que contemplamos a Jesus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Nós somos aperfeiçoados pouco a pouco até chegarmos a encontrar com Cristo, aí seremos iguais a Jesus. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos, ainda não somos, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós vamos ver Jesus e nós vamos estar com a mesma semelhança. Ora, o Deus da paz,
que tornou a trazer dos mortos a Cristo Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo bem. Para quê? Aí o texto e a bênção continua, para cumprirdes a sua vontade. Nós estamos aqui justamente para fazer a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o desejo nosso, do nosso coração, em tudo que nós fazemos, fazer a vontade de Deus. Não é? Você não quer fazer a vontade de Deus? Esse é o desejo nosso. Nós estamos aqui na terra para cumprir isto. E por isso ele pede ao Senhor que isso seja verdade na vida daqueles crentes. Aquele Deus que nos aperfeiçoa vai cumprir a sua vontade em nós, que é boa, agradável e perfeita. Cumprir a sua vontade. Daí diz, operando em vós o que é agradável. É tão bom. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Cumprir em nós a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só é possível através de Jesus. E aí vem uma doxologia de louvor. Terminando a bênção, ele vai dizer, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da sua eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que lhe é agradável, diante dele. E agora vem a doxologia. O que é uma doxologia mesmo? Atribuição de louvor a Deus. Diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Pode falar amém, irmãos? Amém. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Toda glória, todo louvor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja toda a glória. A Deus toda a glória. Faz tempo que eu não ouço minha filha cantar essa música, né? A Deus toda a glória. Toda a glória tem que ser dada ao Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Por isso que todo louvor, toda a glória tem que ser dada ao Senhor. A bênção final. Mas ainda tem algumas palavras, últimas palavras, para o autor de Hebreus falar. São palavras pessoais. Por isso que aqui nós colocamos uma saudação fraternal. A saudação fraternal é a saudação de irmãos, de amigos. E veja que ele nessa saudação fraternal, ele diz, novamente ele roga, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Está clamando, irmãos, suportem esta palavra de exortação, essas últimas palavras. Tanto mais quanto vedes o que vos escrevi, resumidamente. Imagina se não fosse resumidamente, né? Levou 13 capítulos para ele escrever. Mas ele está terminando, e ao terminar, ele vai dar algumas saudações finais. E nessas saudações finais ele diz, saudai a todos os vossos guias. Veja a importância que ele dá aqui no texto final de Hebreus 13 aos guias. Segui os vossos guias, no verso 7. Segui o exemplo dos vossos guias. No verso 17, obedecei os vossos guias, porque velam por vós, como quem tem de prestar contas. E aqui saudai os vossos guias. O primeiro que ele menciona, saudai os vossos guias, bem como todos os irmãos. Aí ele dá uma lembrança de alguns irmãos lá de Roma, os italianos. Os irmãos da Itália vos saúdam. Faz essa menção e aí termina. Vamos ver juntos? Aí vocês vão gostar de poder falar juntos, né? A graça seja com todos vós. A graça. Graça quão maravilhosa de Jesus. Nós temos que cantar esse hino aqui. Graça, quão maravilhosa graça. Graça é o favor imerecido. Pela misericórdia de Deus nós não vamos para o inferno, mas pela graça de Deus nós vamos para o céu. A graça faz que estejamos seguros no meio de aflições, no meio de dificuldades. E aqui ele
termina, como todas as cartas paulinas também, reforçando: a graça seja com todos vocês. São dadas recomendações finais que precisam ser ouvidas e atendidas. Vocês estão ouvindo bem aqui. Eu não deixo de... Eu já estou que nem o Giba, começo a rir antes de contar, né? Eu lembro da piada do português. Ele veio para o Brasil e viu o papagaio falando. Vocês já ouviram essa, mas eu vou contar. E o papagaio impressionou, falava tantas coisas. Ele falou: eu quero um desses. E na hora de ir embora para Portugal, ele foi para comprar o papagaio. Mas eles não tinham mais nenhum papagaio. Então pintaram uma coruja de verde. E o esperto do português levou a corujinha lá, né? Chegou lá, colocou a coruja. Fala, coruja, fala meu nome. Aí ele repetia. Vai lá, coruja. Você já sabe. Ele escreveu de volta e falou: tem algum problema. O papagaio que você me vendeu, ele não está falando nada. Mas não fala nada mesmo? Bem que ele sabia, né? Não fala, mas presta uma atenção. Eu sei que é velha, gente, mas é muito boa, porque tem muito crente, papagaio, coruja, que presta uma atenção, mas não aplica nada não. Irmãos, não adianta só prestar atenção. Presta atenção e pratica. Seja praticantes da palavra. Nós passamos o livro inteiro de Hebreus. Vocês começaram só nesse estudo. Volte lá, leia atentamente, meditativamente, cuidadosamente. Mas preste atenção e coloque em ação. Saia aí falando, não como papagaio, mas falando de Cristo aos outros, por causa daquilo que você contemplou na palavra de Deus. Mas eu tenho alguma coisa final aqui. Pastor Newton, eu pensei mais em você nesses pontos aqui. Logo também estou dizendo minhas últimas palavras aqui, né? Últimas eu digo, né? E aí assusta. Últimas palavras, e já nós vamos viajar, 4 meses fica fora, e não sei o quê. Pastor Newton vai ficar aqui, vai ter o pastor Eliseu, vai ter outros pastores ajudando. Preste atenção. Coloque em ação tudo o que vai ser ensinado. Isso aqui eu peguei de uma mensagem e gostei bastante. Era uma mensagem de ordenação pastoral, mas deu 7 exortações aqui. Irmãos, preste atenção, mas não seja coruja. Está ali, está no boletim também, viu? Pensei que vocês estavam olhando lá na quadra, estava olhando certo ali, né? Presta atenção. Primeiro, proteja o seu tempo. Lembra que a razão principal que foi estabelecido os diáconos foi justamente para os apóstolos, então para os pastores. Coitado do Ricardo, ele tem que ficar indo para lá. Eu tento ficar mais parado aqui, Ricardo. É para que os pastores pudessem dedicar tempo para a oração e a palavra. Proteja esse tempo do seu pastor. Ele precisa ter tempo de oração. Ele precisa ter tempo estudando a palavra de Deus. Ore para que ele possa ter dedicação para isso. Esse é o primeiro objetivo do pastor, que ele possa gastar tempo com o Senhor. Ele só vai produzir fruto na medida que ele passe tempo em oração e na palavra. A segunda exortação, ore por ele constantemente. Acho que vou ter que deixar sempre umas fotos nossas aqui, né, para lembrar. Mas lembra da gente, ora por nós, ora pelo pastor Newton. Eu sei que vocês estão orando. Ora pela Silvia, está melhor, né, Silvia? Ore constantemente.
todos os dias. É importante isso, irmãos. Ore para ter coragem para pregar. Paulo falou, ore por mim para que eu tenha ousadia para trazer a mensagem. Ore para que tenha coragem para testemunhar. Eu tenho ouvido tanto esses dias sobre evangelismo, eu estou animado para evangelizar, mas eu digo a verdade a vocês, tem hora que eu dou uma amarelada. Eu tenho oportunidade de falar e não falo. Ore para que nós tenhamos coragem para falar não só daqui, de púlpito, de público, mas em particular. Terceiro, quem está anotando aí hoje? Levanta a mão, quem está anotando? Você sabe que isso é tão bom, a gente fica animado, viu? Preste atenção. Mas não é que nem coruja, não. Preste atenção, anote. Coruja não dá para anotar, então já é um ponto bom. Anote, toma nota, presta atenção no que o pastor está falando. Não tem coisa que mais anima a gente a estudar mais do que ver que os irmãos estão bereando. Sabe o que é bereando, né? Ora, estes de Beré eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Preste atenção, tome nota. É gostoso ver pessoas famintas. Desculpe eu usar de novo o teu exemplo, Silvana, mas você ultimamente tem me animado. Amém. Porque ela tem prestado atenção, tem tomado nota. Pessoas às vezes vêm de outra igreja, não estão acostumadas a ter tanta carne. Aqui nós damos bastante carne. Vou dar um pouquinho mais de comida mais leve em 1 Pedro. Mas Hebreus foi carne. Preste atenção, anote, coloque em prática. Quarto, providencie pelas suas necessidades financeiras. Irmãos, nós sabemos que é uma responsabilidade da igreja também. Não deixe o seu pastor passar nenhuma necessidade. Digno é o trabalhador do seu salário. É ruim quando o pastor tem que trabalhar secularmente. Preste atenção às suas necessidades. Respeite seu ofício. Reconheça que ele é chamado por Deus. Não precisa usar os termos que hoje usam bastante. Esse é ungidão, esse é ungido. Mas ele foi chamado, sim. Ele foi separado para o ministério. Respeite esse ofício. Às vezes você é bem amigo da gente, é importante nós termos essa amizade, mas ainda respeite o nosso ofício. Respeite o fato de sermos chamados para uma obra tão maravilhosa. Siga seu exemplo. Geralmente o pastor tem a igreja que ele é. Quando eu vejo a igreja fraquinha, eu estou fraco. Nós reproduzimos o que nós somos. E eu quero ver vocês fortes. Eu quero ver vocês crescendo cada vez mais. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que vocês fiquem para sempre nenê. Quer que vocês cresçam, cresçam, cresçam. Então, siga seu exemplo nisso. E os versos 7 e 17 enfatizam isso no nosso texto. Mas a obra é do Senhor. A obra não é do pastor Newton, a obra não é do pastor Jorge, do pastor Eliseu, de qualquer um de nós. A obra é do Senhor. A causa é do Senhor. Eu também sou do Senhor e quero trabalhar com amor. Nós queremos ver a igreja envolvida mais na obra. Queremos ver a igreja evangelizando mais. Hoje, quando o pastor Eliseu estava falando aqui, vocês perderam. Ele chegou às lágrimas ao falar sobre as almas perdidas. Ó Pai, eu quero ter mais isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho. Acho que vocês nunca me viram chorando aqui. Uma vez ou outra, talvez. Mas eu quero, Senhor, ter mais paixão pelas almas perdidas, sem Jesus. Nós aqui precisamos ter esta paixão. Nós precisamos de ver que cada pessoa sem Cristo está indo para o inferno. E nós somos responsáveis para falar de Cristo para ela. Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Senhor Deus, obrigado por esse livro tão precioso. Pai, nós estudamos, foi muito rico para mim pessoalmente. Espero que para a igreja também foi.
Mas de nada adianta, Pai, ouvirmos todas essas exortações, demonstrações, ensinos e não seguirmos. Pai, nós queremos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Abençoa a tua igreja, dá-nos paixão pelas almas, Pai. Faça que nós todos aqui sintamos o desejo mesmo de falar de Cristo para o nosso vizinho, para o nosso colega no serviço, para as pessoas que temos contato no nosso dia a dia, mesmo essa semana, Pai. Que possamos aproveitar as oportunidades que vão surgir para nós. E agora, eu quero lembrar essa oração tão linda como bênção final. Eu sei ela de cor, mas é muito linda. Preste atenção. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Presta atenção o que pede agora. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém.